Eu sou Maurício Ferrarez. Eu sou Alisson Silva. Eu sou o Everton Luiz. Fala pessoal, eu sou Alisson Silva, técnico em motor da Takal. No vídeo anterior, a gente deu início ao assunto de falhas prematuras e suas causas, tratando de anéis de pistão. Já falamos o que é a contaminação do óleo do motor. Agora a gente vai dar seguimento falando sobre de onde vem e as suas consequências. Tem a contaminação normal, né, que vem pelo processo de funcionamento do motor, vai ter uma diluição do óleo pelo combustível, por exemplo, isso é normal. É daí também que vem o prazo da troca do óleo, né? Não tem jeito, parte do combustível injetado ele vai para a parede do cilindro, ele vai misturar com o óleo. Tem também a parte dos gases de combustão que se misturam também, então um pouco de água também que acaba vindo do combustível, né, das reações químicas que ocorrem da combustão, e também aquele leve desgaste entre os componentes que ao longo dos 10 mil ou 5 mil quilômetros que você percorreu com aquele óleo, tem um certo desgaste que é comum. Essa pouca quantidade de material que se libera entre os metais lá e tudo mais, o óleo ainda consegue suportar, o filtro de óleo consegue fazer uma filtragem eficiente. Existem outros pontos que eu estou trazendo agora, né, que é as questões que causam uma aceleração da degradação do óleo e também causam um desgaste prematuro, né, uma falha realmente prematura dos anéis. Esse desgaste, pessoal, sempre vai ser pelo mecanismo de desgaste abrasivo, ou seja, vai ocorrer um arraste de metal-metal ou arraste entre um corpo estranho e os metais que vai gerar remoção de material, tá? Isso gera redução da vida útil. Então vamos lá. Primeiro caso que a gente tem, fechar o motor com impurezas dentro dele. Por exemplo, eu abri o motor e eventualmente eu não faço a correta higienização desse motor, ou pelo contrário, às vezes eu faço a limpeza, mas depois disso o motor ficou aberto, particulados, poeira, terra, qualquer tipo de elemento aí estranho, isso daí vai ficar lá confinado. Na hora que você for fechar o motor, né, vai estar tudo lá dentro, você vai colocar o óleo e aí já está contaminado, né, pessoal? Você já montou o motor colocando um problema nele. Para você evitar isso, fazer a limpeza o mais próximo possível do dia da montagem e utilizar uma sala de montagem de preferência climatizada, né, e com uma filtragem desse ar. Se não for possível, pelo menos, pessoal, procura montar o motor no momento que não tenha liberação de sujeira no ambiente e deixe todos os dutos de entrada de ar, né, as galerias todas cobertas. Outro ponto, pessoal, você montar o motor, mandar o motor para fazer a retificação, né, fazer recuperação do cilindro, recuperação do virabrequim, enfim, e eventualmente não se faz uma devida limpeza desse motor e ficam, por exemplo, partículas de limalha. Parte desse material fica lá, confinado. Às vezes você faz até uma coisa mais manual, um assentamento de válvulas do cabeçote e não toma o devido cuidado, né? Primeiro devido cuidado é de não deixar cair a limalha que você está produzindo ali dentro do motor, e o segundo é de você limpar, remover tanto a limalha que foi liberada quanto o material abrasivo que você usou para fazer o ajuste de assentamento de válvula, né? Então, pessoal, o correto é você remover o cabeçote, fazer isso em bancada e depois fazer toda a limpeza do cabeçote, fora do motor. Outra causa, pessoal, é o brunimento. O processo de brunimento ele veio evoluindo ao longo do tempo, acompanhando a evolução dos motores, porque folga de óleo diminuiu, o atrito é buscado na evolução dos motores, com o downsizing, com a evolução de engenharia, né? Diminui o atrito, para diminuir o atrito teve que melhorar a qualidade superficial das peças. Primeira pedra, não uma pedra com a grana muito grossa, tá bom? Então se você costuma usar aí a pedra 80, 150, tenta trocar isso daí para uma 220 e ter uma segunda etapa, pelo menos, de que a gente chama de quebra-pico, né? É o platô Honing. As pedras elas vão fazendo lá os sulcos, né, no cilindro e fica as rebarbas entre esses vales aí que vai criando de remoção de material. Quando a gente faz a segunda etapa com uma pedra bem fininha, né, por exemplo a 600, então você vai ter o chamado pré-assentamento do cilindro. Quando eu colocar os anéis, ele não vai ter que quebrar pico nenhum, ele não vai liberar muita limalha, tá? Não vai remover muito material do cilindro, não vai desgastar muito o cilindro nem muitos anéis, tá? O controle de óleo vai ser melhor e tudo mais. A admissão de ar, né? Porque se a gente não faz a filtragem do ar admitido no motor,
Por exemplo, se eu utilizo um motor com entrada de ar sem filtro nenhum, né? Tem pessoa que quer deixar o carro mais esportivo, né? Ter mais resultado, você vai estar em contato com poluição, com poeira, com terra, então não tem jeito, tem que realmente fazer a filtragem, né? Para carro que tem o hidrovácuo ligado direto na linha de admissão, se essa mangueira estiver rasgada, você vai ter contaminação. O freio não vai funcionar direito, né? É um sintoma, mas se o cara continuar rodando e ficar entrando ar contaminado lá, vai entrar os abrasivos que vai riscar os anéis, né? E os cilindros. Outra coisa também, uma mangueira de entrada de ar ou uma caixa de admissão de ar lá com alguma trinca rasgada, né? Ou com alguma conexão, né, que não está bem feita ali, vai gerar entrada de ar sem filtragem. Filtragem do combustível é tão importante quanto, né? A filtragem do combustível ela não é só para evitar que o injetor trave aberto, por exemplo, ou que ele tenha uma degradação oxidativa, alguma coisa nesse sentido. Ele também tem a função aí de evitar que abrasivos venham pelo próprio combustível, passem pelo injetor e venham a danificar a parede de cilindro e anéis. Agora eu estou trazendo para vocês algumas imagens aí de cilindros, né, para falar sobre o efeito de um brunimento feito sem os parâmetros adequados, onde não se utiliza a pedra com uma grana adequada, como eu já falei, acima de 220 pelo menos, né, 280, 320, e também não se faz talvez uma segunda etapa aí de platô Rhone para quebrar os picos aí. Um RA para motor de combustão interna, para cilindro, pessoal, tem que estar entre 0,4 e 0,8 micrômetros. Aqui a gente já deu para ver que deu entre 1,800, né, 1,8 e 2,6, quase 2,7 ali de RA. É muito alto. Fica evidente que foi um brunimento incorreto. Bom, pessoal, a gente já falou aí sobre as causas, né, da contaminação do óleo no motor. No próximo vídeo, a gente vai trazer as consequências do funcionamento dos anéis com o óleo do motor contaminado. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!